Olá, pessoal. Eu sou a Larissa Rabelo e esse é um episódio do podcast Porto de Ideias, um espaço onde a gente fala sobre colaboração, inovação e tudo que conecta tecnologia e pessoas. O tema de hoje é sobre comunidade, né? Esse motor invisível que faz a inovação acontecer, porque inovar é sim um esporte coletivo. E hoje a gente convidou aqui Larissa Albuquerque da Refec e Vinícius Rodrigo da Somos Cordel. Gente, eu queria que vocês fizessem uma breve apresentação de vocês para os nossos ouvintes. Sou Larissa. Atualmente eu sou líder da Refec. Um fun fact, a Refec hoje está fazendo 1 ano de criação. Eu sou formada em sistemas para a internet e através do Embarque Digital, um programa da Prefeitura do Recife aqui com o Porto Digital. Atualmente também eu ingressei recentemente aos 19 no mestrado em Ciência da Computação, na Federal, na área de Engenharia de Software e Linguagem de Programação. Também sou embaixadora da Alura, né? Eu também gosto de atuar fazendo palestras, porque futuramente eu quero atuar como professora. E sobre a Refec foi criada há 1 ano atrás, no intuito de juntar pessoas da área de tecnologia, especificamente do nicho mais fechado, que é o front-end, pelo fato de pegar essas pessoas, juntar elas pra gente participar de eventos, participar de palestras e tá sempre se conectando. Só que acabou virando um pouco maior, que hoje que a gente faz as palestras, a gente conecta as pessoas, a gente acaba trazendo também algumas empresas para ver esse pessoal que faz parte da comunidade, né? E temos muitos parceiros também, o banco é um deles, a gente já fez palestras no Ponto BB. E é muito legal ver essa forma que ela tá crescendo. Hoje eu recebi uma mensagem de um rapaz falando que é muito legal essa iniciativa da gente, de conectar as pessoas. E de como as pessoas se sentiram acolhidas também. Que ontem a gente fez uma palestra da Refec, né? Foi muito legal ver o pessoal engajando. A gente nem teve tempo de fazer pergunta, porque foi uma conversa ali numa roda gigante. Enfim, é muito legal ver o pessoal se sentindo representado, se sentindo parte disso, né? E hoje a gente não é mais só front-end, hoje a gente tem todas as áreas. Hoje a gente tá movimentando aí e a gente quer fazer mais e mais pela galera. Muito bom. E você, Vinícius? Bom, obrigado de antemão de participar desse momento super especial, principalmente, né, lá fora tá acontecendo o Carnaval do Conhecimento, rua cheia. Então, obrigado, Lares, as duas Lares, né, dividindo aqui espaço, pessoal do Banco do Brasil também é uma alegria. Bom, eu me chamo Vinícius, sou o CEO da Cordel, é uma empresa que fica aqui no Porto Digital, uma empresa de tecnologia e desenvolvimento de softwares, principalmente para a educação, e também tive a oportunidade de idealizar uma comunidade chamada Liderando Amanhã, ou LIDA, né? Então, o nosso principal objetivo aqui na perspectiva enquanto comunidade é de fortalecer outros jovens, né, principalmente que vêm de contextos parecidos com o que eu vim, de escola pública, enfim, etc., que não estava ingressado na área de tecnologia, mas que foi descobrindo o universo e as possibilidades. Então, o principal objetivo aqui, tanto da Cordel quanto do Líder, é fortalecer uma nova geração de tech leaders, né? Então, a gente entende que a gente está passando por muitas mudanças atualmente na nossa geração. Recife, enquanto tem se consolidado também enquanto um polo de tecnologia. Então, a gente entender como que eu posso ser ponte para essas pessoas dentro desse lugar. Então, a Cordel, por exemplo, ela nasce no contexto de escola, quando a gente ainda estava no ensino médio. E aí surgiu a oportunidade de a gente vir aqui para o Porto Digital, né, naquele grupo de escola, lá fazer alguns projetos, desenvolver jogos para poder ajudar e apoiar no processo de educacional ali. E aí a gente entendeu que, vamos dar um passo aqui para transformar numa empresa, né? Surgiu uma oportunidade aqui no Porto Digital do Conselho Britânico no Brasil e o próprio Porto. E a gente viu que, beleza, vamos participar lá do MindBiz, que era o programa de pré-incubação aqui na época. A gente, beleza, vamos lá. Teoricamente, a gente nem deveria ter entrado, né? Já éramos menores de idade ali. Mas a gente, vamos meter a cara, bora fazer. E deu certo. E agora a gente é uma das empresas embarcadas aqui no Porto Digital. A gente tem a alegria de empregar outros jovens também que nem terminaram ainda a sua formação técnica. Enfim, e aí, enquanto líder, realmente é despertar esse potencial transformador que todos os jovens eles já carregam dentro de si. E de entender que eles podem transformar independente da área onde que eles estão, seja na tecnologia, seja na área da educação, artes, entretenimento, mas que todo mundo tem esse potencial transformador. Parabéns, gente, vocês estão de parabéns. Mas, gente, para começar, assim, o que realmente significa fazer parte de uma comunidade ou criar comunidade de inovação, né? Porque, assim, vocês falaram, o Porto Digital respira tecnologia, né? Tem um ecossistema muito forte, muito vibrante.
aqui a gente vê que tem muitas comunidades, como que vocês se apoiam e como que vocês focam na questão da inovação também. Bom, tá, senti alguns olhares aqui, mas sobre comunidade, né? Ser comunidade é um lugar quando você convida as pessoas para se sentirem parte de algo. Acho que, em primeiro lugar, um dos pilares dos tópicos, por exemplo, aqui nesse contexto onde que a gente está, né? Um ecossistema de inovação agora distrito, né? A gente tem chamado bastante de distrito de inovação. Como que eu posso convidar... e aí, imagina, a gente está numa cidade, num lugar que é bastante plural, que é diverso, e cada pessoa, talvez ela não vai se sentir 100% incluída em determinados grupos. E aí, onde que nasce também a comunidade? Que são aquelas pessoas que giram em torno de algum tipo de conteúdo, de um assunto, de interesse, e que juntas elas estão ali para construir algo. Né? Então, sei lá, se a gente pega o Lida, tem um ponto em comum de pessoas que querem desenvolver soluções para poder ajudar a sociedade, por exemplo. Né? Então, aquelas pessoas que já carregam... Tem o mesmo propósito. o mesmo propósito. O mesmo objetivo. Isso. Então, um dos principais objetivos, e eu entendo comunidade como esse lugar, né? E aí, mais do que tudo, a comunidade, ela cria um espaço tanto para a diversidade, quanto também para a inclusão, né? Então, é a gente chamar as pessoas para dançar, para fazer parte lá daquela dança da transformação, ou parte em prol daquele objetivo que a gente está construindo coletivamente. Concordo, acho que com tudo que o Vini falou. Acontece igual lá na Refec. A gente gosta muito de trazer esses eventos porque, geralmente, tem gente que não tem oportunidade de fazer parte. Tem uns eventos que até não são tão acessíveis assim. E o pessoal quer se conectar, o pessoal quer se encontrar, né? E a gente quer fazer essa ponte do pessoal também com empresas, no geral, no âmbito geral, né? Porque muita gente do grupo, né? Do nosso grupo, muita gente já foi empregada por CEOs e pessoas que estão no grupo também. E a gente conseguiu fazer essa conexão. Pessoas já disseram, a gente conseguiu uma vaga porque foi enviado aqui. Só participei de um evento e consegui uma bolsa em X lugar porque foi enviado aqui na Refec. Só porque fulano falou comigo e chamou para participar. E também quando a gente tem esses eventos e o pessoal conversa e fala e vê que tem pessoas que estão ali no mesmo segmento, no mesmo ritmo, como o Vini falou, que tem pessoas ali que estão no mesmo nível, tem gente que começou agora. E, acho que não consigo, acho que tecnologia não é pra mim, acho que esse mundo não é pra mim, é muito difícil. Sendo que no começo também, pra mim era... Não é fácil pra ninguém. Não é fácil pra ninguém. No começo eu já chorei por não Sério? conseguir programar. Sendo que hoje eu olho e vejo que eu consigo caminhar sozinha e fico... E ajudar outras pessoas, Exatamente. né? Eu acho que esse é o papel da comunidade, né? Exatamente. Mas você falou uma coisa no início assim, porque a Refec começou como front-end e ela está crescendo, né? E hoje você disse que tem outros temas que vocês conseguem trabalhar também. Eu acho que a mesma coisa aconteceu com vocês também, né? Isso é muito interessante. Mas assim, como é que vocês conseguem transformar essas boas ideias em resultados concretos? Eu acredito que seja muita questão de conectar pessoas, né? Ajudar a comunidade, formar pessoas. Vocês podem falar um pouquinho? Lá na Refec, a gente tá com uma ideia muito legal da gente fazer um bootcamp. A gente já tem mentorias, a gente tem pessoas no nosso grupo que se disponibilizaram para serem mentoras. Então, a gente tem o nosso canal bonitinho lá no Discord. E o pessoal entra e a gente fica lá conversando sobre algum tema específico, faz live code. Tem gente até de 10 horas da noite lá no grupo do Discord conversando em inglês. Nossa, estudando inglês. Que é um ponto, assim, crucial na nossa área, né? Que pra gente conseguir a tão sonhada vaga lá no exterior, tem que ter o inglês. Então, assim, o pessoal se apoia demais. E a gente tá com essa ideia aí do bootcamp pra criar trilhas acessíveis, pra 100% gratuito, pro pessoal estudar, para o pessoal ter ali um fórum com quem conversar. Porque, como eu falei, no começo a gente se sente um pouco sozinho. Se a gente vê outras pessoas que estão ali correndo, a gente se sente apoiado e sente um incentivo. Tem um incentivo pra correr também e não desistir, né? Quando você fala assim, eu chorei no início, então alguém pode se ver nessa mesma situação. Pô, se ela chorou e conseguiu, eu também posso, né? Ontem falaram comigo, disseram, me inspiro muito em tu, sendo que eu fico, gente, calma, eu ainda sou desse tamanho. Ainda tô crescendo, Tô correndo também junto com vocês, a gente tá correndo todo mundo junto. Enfim, é muito legal ver o pessoal vendo como... Ser referência, né? uma referência, assim, como uma inspiração, né? Pra não desistir e tá seguindo o caminho junto. Sim, a comunidade ela tem um poder muito incrível assim, na jornada das pessoas. Eu vejo que essa atual geração aqui de jovens do Porto Digital também,
eles estão... A gente tá vindo num bom momento, né? Porque tem algumas comunidades que já estão se consolidando. Então, imagina, por exemplo, quando eu comecei aqui, era uma das dores, né? Putz, quero estar conectado com outros jovens que tenham talvez anseios, desejos parecidos com os meus, ou que compartilham necessidades parecidas. E não tinha. E aí a gente vem nesse lugar de pioneirar, né? Então, por exemplo, o REFEC, o LIDA... É novo isso? É isso a questão da comunidade aqui? Porque tem muitos, Já né? tem algumas comunidades, já, por exemplo, o Manguezal, que é uma comunidade maiores, das né? startups que já estão aqui há bastante tempo. Eu acho que só não tinha esse nome forte de comunidade. É. Eu acho que era um grupo de pessoas ali, Isso. focadas em startup. Era orgânico ali, não era muito organizado. Eu acho que tá um hype muito grande agora. E o próprio Porto Digital, né, tem buscado, tem feito esses mapeamentos para consolidar essas comunidades, né? Tem visto tanto os frutos disso que, beleza, vamos fazer aqui um mapeamento, tanto que esse ano rolou um mapeamento, a gente participou também de quais são as comunidades que estão aqui pela área. Mas, por exemplo, tinha comunidades das startups, beleza. Para mim, enquanto pessoa jovem, eu senti a necessidade de estar conectado ainda com outros jovens ainda. Então, isso cria aqui essa ramificação das comunidades, né? E desperta ainda mais esse lugar diverso delas aqui no território do Porto Digital. Então, foi por isso, por exemplo, que o LIDA nasceu, que talvez o REFEC também tenha nascido, né? Majoritariamente pensando nas pessoas que compõem esses grupos. Então, eu vejo aqui alguns pontos de... Beleza, a galera jovem, ela tá se movimentando, tá querendo fazer coisas... E elas têm agido em prol disso. Mesmo que talvez não tenha muitos recursos, mas a gente está em prol de fazer com que outras pessoas venham também. Sabe? Beleza, tô acessando aqui, mas vocês vêm junto, tô conseguindo abrir um espaço. Então, é muita alegria que eu tenho de ver muitas outras startups jovens e novas, né? Cordel também, quando a gente nasceu aqui, éramos referência para a maioria dos negócios novos que estavam iniciando, né? De pessoas talvez com a nossa faixa de idade. 19, 18, 20 anos ali. E hoje em dia, quando eu vejo, às vezes vou lá pro Hub Plural, que é um lugar onde a gente tem um outro escritório aqui na ilha também, de ver, caraca, aqui tá povoado por pessoas novas, isso aqui traz uma alegria, traz uma impetuosidade, sabe, para as pessoas. Então eu vejo que isso aqui é um desses objetivos realmente quando a gente fala de comunidade, porque a gente consegue se consolidar, a gente tem uma outra pessoa que talvez tem dificuldade em determinada área, a outra pessoa pode... me conectar. Então, pensa a comunidade como um organismo vivo, realmente, né? São várias células conectadas. E, assim, é muito legal o que vocês falaram, mas como é que vocês fazem como líderes para manter essa comunidade viva e engajada? Porque, assim, vocês criaram as comunidades, vocês estão vendo que elas estão crescendo, mas tem um trabalho por trás. Aí vocês têm que estar o tempo todo ali fazendo esse movimento ou ela vai organicamente, assim, vai crescendo? Qual o papel de vocês como líder de comunidade? Para engajar as pessoas? Ou é natural? Então, a REFEC, hoje, o pessoal lá é tão animado que às vezes a gente, quando vê, tem mais de 1000 mensagens do pessoal conversando lá. Desde tirar dúvida a conversar, porque é o networking, não é só sobre tecnologia em si. O pessoal se identifica, tem muita gente que se identifica porque assistiu uma série e gostou e se conecta e começa a conversar. Mas a REFEC, a gente corre muito, né? O pessoal da equipe, a gente corre muito em correr atrás de pessoas, de empresas, pra gente fazer essas ações para o pessoal. E eu acho que essas ações puxam o pessoal para perto. Dá um gás para esse pessoal, né? A gente, no começo do ano, a gente não tinha espaços para fazer de forma presencial como o Ponto BB e outros lugares, que agora a gente tá começando a fazer palestras presenciais, que sempre foi o sonho da gente, fazer uma palestra presencial. A gente sempre fez palestra remota. E o pessoal ficava engajando mesmo com palestra remota. Porque o pessoal não gosta desse negócio de EAD, de chamada de vídeo, de aparecer na câmera. Sendo que o pessoal sempre aparecia. A gente já trouxe vários professores de faculdades que eu tenho parceria. E o pessoal ia para assistir aula. E agora, final do ano, em novembro, você falou sobre parceria de comunidades, né? A gente vai fazer um evento que é chamado DevFest, que é do Google. A gente tem parceria com a GDG, que é a Google Group Developing Google, alguma coisa assim. Uhum. Junto com outra comunidade, com a comunidade de dados. Então, as 3 comunidades vão estar juntas, fazendo um evento de 2 dias, de trilhas específicas. Vai ter a trilha front-end, a trilha de back, trilha de negócios. Salas, já que vai ter o dia inteiro de palestras, como aqui o Hack and Play. Vão ser 2 dias, em novembro, dia 26 e 27.
E a gente conseguiu patrocínio do Google, conseguiu patrocínio, tá fazendo essas pontes. E ver que a gente chegou nesse nível de fazer um evento razoavelmente grande para o pessoal, enfim, é o que o pessoal gosta, né? De estar em evento, de conversar. E foi em eventos assim que eu consegui as minhas primeiras oportunidades. Minha primeira oportunidade de estágio foi quando eu tava fazendo a mentoria do Porto Digital na residência, que eu ficava aparecendo demais, aí o pessoal não aguentava mais me ver. E as minhas últimas dois empregos foi tudo QI, foi quem indica. O banco, quando eu participei do Hackathon... Você tem referência, ano tem uma passado, referência, não foi assim, indicação, por indicação, né? O banco, ano passado, quando participei do Hackathon, fui, ganhou em primeiro lugar, e o pessoal veio falar comigo, né? A gente gostou do seu trabalho, não sei o quê. Aí eu fiquei meio assim, falei, será que é pra mim? Tímida, ela será que é pra mim isso? Aí eu fiquei meio assim de aceitar. Mas enfim, hoje eu tô no banco, sensacional estar aqui com o pessoal. Gosto demais, gosto da equipe, do projeto. Tô aprendendo muito com esse projeto. Enfim, eu acho que é isso, é um espírito de equipe. É o resumo de comunidade. Sim, quando a gente vai falar de engajamento, né, é um ponto que é muito importante de ter a clareza de propósito, né, em primeiro lugar, porque aquela comunidade faz o que faz. Então, acredito que quando a gente tem clareza do que quem nós somos em relação, por exemplo, a uma comunidade, do porquê nós nos organizamos e porquê nós fazemos determinada coisa, isso tem um potencial muito grande de atrair as pessoas. Então, por exemplo, na Refec, tem muitas pessoas que são engajadas porque elas têm a clareza dos objetivos delas, objetivos profissionais, de que querem aprender, de que querem estar conectadas e etc. Então, por exemplo, no Lida, ou as pessoas que têm se aproximado também da Cordel, têm uma clareza onde que elas almejam minimamente chegar, e porque elas têm uma paixão. Então, quando a gente consegue trabalhar isso muito bem, e assim, é orgânico, as coisas acontecem de forma orgânica, isso aqui é muito bom. Porque engajamento também, você não consegue necessariamente engajar uma pessoa. É algo intrínseco que tá dentro dela. Ela então, já tem uma necessidade, né? Exato, se ela vê... se identifica e ela vai pra cima. Então, quando a gente tem essa clareza, realmente, tenho isso aqui, faz sentido pra você, faz sentido pra mim. Então, por isso que a gente tem esse lugar desse engajamento, de proatividade, né? Desse lugar orgânico. Então, assim, em termos de engajamento, Lida também, a gente não teve tanto problema em relação a isso, né? Porque as pessoas querem as coisas. Então, esse mês, por exemplo, a gente vai estar fazendo um hackathon aqui, inclusive, né? Com o pessoal da Conferência do Mapa Educação, que tá vindo de São Paulo pousando aqui em Recife, né? Vai ser no Museu Cais do Sertão. Então, e as pessoas já proativamente, como que eu faço pra participar? Quero ser voluntário, quero ser mentor, sabe? Me envolve então, nisso, né? Eu quero. Então tem um quero. senso muito... tem um senso de give back muito grande, sabe? Então, tipo, eu preciso devolver algo pra essa comunidade que eles já me deram. Então, isso é muito legal. Então, quando a gente começa a tecer essas pessoas juntas, dentro desse lugar e dentro desse espaço, a gente vê aí uma maior efetividade realmente de colaboração, né? No final das contas, quando a gente fala de comunidade, tá falando desse lugar, de compartilhamento, de colaborar, de pensar no coletivo, de entender que não é sobre mim, né? Sobre interesses próprios, mas é sobre nós, né? Pra onde nós estamos indo, o que nós estamos construindo. Então, sempre entra aqui esse lugar plural. Isso é que torna as comunidades ainda mais fantásticas. Certo, gente. Como toda iniciativa, sempre existem alguns desafios, né? Inclusive de manter uma comunidade. Qual o maior desafio que vocês acham que vocês têm hoje, assim, para manter uma comunidade? Perguntas difíceis, né? Parece que tudo vai tão bem, mas... Não temos desafios. Não, com certeza tem. Acredito que, por exemplo, o Lida tanto o Lida quanto o Cordel, a gente passa por desafios relacionados, por exemplo, à liderança interna, né? Ou, tipo, organizacionais, ou governança. Como que a gente consegue trabalhar bem esses pilares aqui dentro para que o reflexo da nossa organização interna possa repercutir fora, né? Possa se mostrar bem estruturado. Então, um dos principais desafios é de estar sempre mantendo, obviamente, esse lugar de governança bem estruturada e bem organizada para quando a gente estiver executando. Porque, por exemplo, a gente está falando de... Por exemplo, Lida. Tive a oportunidade de dar ali o pontapé para iniciar. Mas tem outras pessoas que estão fazendo parte desse movimento comigo. Então, as minhas decisões, elas não podem ser únicas, sozinhas, mas é realmente em um espaço de abertura, né? Na liderança da empresa também. Então, tenho as outras pessoas que compartilham, que dividem a liderança ali comigo. E ser líder é isso, você vai influenciar.
Se você tem uma decisão, se você tem uma estratégia, você vai conseguir certamente influenciar as pessoas para aquele lugar. Né? Então, eu diria que um dos desafios tem sido muito nesse lugar. E, obviamente, né, de conseguir articular com pessoas, né? A questão de manter sempre visão. Então, todo ano que passa, é muito importante ter visão bem alinhada do que a gente quer. Então, é algo que a gente ainda acaba se perdendo, porque é tanta coisa pra gente fazer, tanta coisa pra executar. Crescendo muito, né? Tá crescendo. Crescem, e aí você tem que estar organizando e ao mesmo tempo crescendo. Isso, né? e o que a gente vai focar, sabe? Então, a gente Sim. quer fazer muita coisa, tem muitas oportunidades, tem muitos parceiros, né? Níveis de parcerias também. Tipo, teve alguns, por exemplo, coisas que a gente falhou, e aí que são desafios. A gente teve a oportunidade de conectar com a Rappi, com a Red Bull, com a Ambev, com essas empresas grandes que eu não imaginava conectar para poder desenvolver coisas. E aí tá, mas o que a gente faz depois com isso, né? Então, manter o parceiro junto, mantê-los engajados para que a gente possa perpetuar, na verdade, aquela construção que a gente teve em algum momento, né? Eu diria que se resumiria em algum desses pontos aí. É isso mesmo, tipo, cada comunidade tem um propósito, né? Cada comunidade vai ter uma dor específica. Então, eu acho que não existe um problema. A comunidade vai ter esse problema. Mas eu acho que cada comunidade tem uma dor. Lá na Refec, no começo, como eu falei, essa questão do espaço, que era o nosso sonho, fazer uma palestra presencial, era uma questão de uma dor, sendo que hoje a gente tem muito parceiro e hoje se chegar pra... Hoje não é mais uma dor, não é mais um desafio, né? Você tem chegar- outros. Se eu chegar pra lá e falar, quero reservar o ponto BB pra gente fazer uma coisa muito massa lá. Com certeza, Com a gente vai certeza. conseguir. E sobre isso do pessoal tá junto, né? Na questão de gerenciar, que é uma coisa muito difícil. Acho que qualquer tipo de gestão, em qualquer lugar, em qualquer área, é um desafio. São pessoas. Lidar com pessoas é um pouco difícil. É muito difícil. É difícil. Não, muito. E a gente sempre busca colocar o pessoal pra decidir. Eu queria fazer uma oficina de cubo mágico. Porque eu adoro esses negócios. Sério? Eu gosto desse negócio de tabuleiro e de puzzle. Foge um pouco da tecnologia, mas faz muito sentido, né? Eu ia fazer uma palestra assim, era do cubo ao desenvolvimento, como desvendar o algoritmo. Era um tema bem assim, porque eu ia puxar para o lado da programação, ia fazer essa conexão para fazer sentido no ecossistema da gente, né? Então eu falei, pessoal, o que vocês acham dessa palestra? E eu lancei lá no grupo a enquete e falei, gente, quem engaja da gente fazer um negócio desse? Todo mundo votando sim. Eu votaria assim. Então, tipo assim, a gente gosta de chamar o pessoal e de ouvir o pessoal, o que o pessoal quer, realmente. E não só a gente bater o martelo. Sim, não é? A gente, a Campus Party, que infelizmente foi cancelada, a gente tinha conseguido um palco. A gente ia ser uma comunidade curadora do palco Dev. A gente já tinha selecionado os palestrantes e tal. E aí a gente queria fazer algumas ações na mesa da gente. A gente tava pensando no hackathon. A gente quer muito fazer um hackathon da Refec. Já pode colaborar. A gente vai Isso é trocar uma umas coisa- figurinhas também, tá? A gente vai trocar umas figurinhas. Vamos trocar. A gente queria fazer alguma ação, alguma coisa. Tanto que eu falei com a Alura. Eu falei, Alura, vocês podem mandar alguma coisa pra gente colocar como brinde e tal. E agora, a Alura tem... a Alura Comunidades. E a Refec foi uma delas. Então, a gente tá lá e todo mês a gente vai ganhar alguma coisa pra fazer sorteio, pra dar em evento. Essas coisas assim, né? Essas coisas de licença da Alura... brindes. Aí a gente tava planejando, a gente planejou por um tempo, acabou morrendo, mas a gente quer voltar com essa ideia do hackathon, que é desafio, né, pro pessoal. Porque também nessas questões que eu tinha falado da mentoria, a gente gosta de colocar esses desafios pro pessoal aprender. Porque na faculdade a gente aprende muita teoria, mas na prática que a gente vê. E na prática com outra pessoa do lado, conversando e mostrando como é que faz, a gente quebrando a cabeça pra fazer junto. E é a ideia que a gente teve. A gente tava com a ideia de lançar desafios, tipo, a gente queria fazer uma lojinha da Refec. E a gente não ia fazer... A gente fez um formulário, mas aí a gente quer fazer um site mesmo, um carrinho, aquele negócio com o texto, o back e o front. Já tem os devs, né? Já tem É uma tudo, comunidade né? de devs, né? Não só devs, tem geral, pessoa de produto, negócio, já tem tudo. O X tem tudo, né? É o squad completo. E a gente tava pensando em colocar pessoas pra desenvolver e no final entregar alguma coisa em troca, né? Mas não só o que a pessoa vai ter é o conhecimento que ela vai conseguir. A gente tem seniors na nossa staff que são os que ficam lá no Discord fazendo essas mentorias. E, enfim, acho que, assim, é uma troca muito legal. E o que mais vale é o conhecimento, né? Que o pessoal vai receber ali. Muito bom. Colocar na prática, né? Exato. Só pra gente finalizar, gente, foi muito bom conversar com vocês, mas como é que vocês acham que as grandes organizações... Você já tem muitas parcerias, né? E como que vocês acham que elas podem ainda melhorar ainda mais
ajudar vocês, né, como comunidade, essas grandes empresas, grandes organizações? Eu acho que abraçar as ideias que a gente tem. Vocês se sentem um pouco abraçados? Já. Sim. Vocês Já. ajudam comunidades menores? Tem comunidades que... Tem gente que chega pra mim e fala, quero criar uma comunidade de tal área. Eu falei, bora criar. Bora. Vamos criar. Tu tem parceria com tal e tal. Eu vou mandar o seu contato, você vai falar com ele e vai ser uma parceria de vocês agora. Vocês estão começando agora, mas vocês vão ter esse parceiro, vai crescer um pouco mais rápido. A gente gosta bastante de estar apoiando, né? Esse pessoal que, sei lá, tá começando. Aí eu tinha até tirado onda, eu vou criar uma segunda comunidade, vai ser a Rebec, Recife Backend Community. Tem o front-end e o back-end. E a gente também tá até cogitando mudar o nome da Refec pra abranger mais, porque tem muita gente que olha a Refec, como o Vini falou, tipo, é um nicho, né? Tem comunidades que são de nichos, assim. E o pessoal fala, eu só não entrei na Refec porque eu achei que era só de front-end, eu não sou front-end. E aí, depois que, sei lá, a pessoa acaba entrando e fala, meu Deus, lá não tem só front-end. Aí o pessoal começa a ver, e, poxa, eu perdi a oportunidade de ver tal evento de tal coisa, porque eu achava que era só de front-end. Enfim, lá a gente tem todo mundo. E todo mundo tá ali ajudando, todo mundo tá ali junto, no propósito só, né? E acho que as empresas conseguem ver... A gente tava pensando, né, em conversar com algumas empresas para fazer essa questão aí de mentorias. O Porto tem isso, né? A residência tecnológica do Porto faz as mentorias, a gente desenvolve o desafio que a empresa dá e no final rola a contratação, que foi o que aconteceu comigo no segundo período da faculdade, quando eu entrei para estagiar numa empresa que eu fiz a residência. E a gente tava conversando com as empresas aí para ver se rolava alguma coisa assim de fazer residência com alguns alunos não, com algumas pessoas da comunidade. E aí, no final, quem sabe rolar a contratação, como existem essas academias, assim. A gente tá numa conversa aí inicial, depois eu conto mais. Mas eu acho que a gente vai querer tirar isso aí do papel. Eu vejo que essas grandes empresas, elas têm um papel direto, né, nesse processo aí, tanto de sustentação, de apoio, para manutenção e continuidade também dessas próprias comunidades, né? Então, se eu pego a nossa trajetória, como que nós iniciamos, isso as duas, né? Tanto Líder quanto Cordel. Cordel nem tanto quanto comunidade, mas Líder enquanto comunidade. A importância que foi de ter esses outros atores, né? Juntamente com a gente. Então, a gente tá no Porto Digital. O próprio Porto Digital, o César. Então, para vocês terem ideia, nosso início, quando a gente precisava de equipamentos ou essas coisas, a gente não tinha nada. Absolutamente nada, zerado. E aí, encontrávamos nesse espaço, realmente, apoio. Então, esse apoio institucional, esse apoio realmente de abertura, né, de ceder, esses espaços foram fundamentais para que nós iniciássemos. Então, por exemplo, o Lida, a gente está aí na estrada desde 2022. Então, desde 2022 a gente está atuando. E muito bom porque a gente não teve tanto problema, né? Por exemplo, como a Refec, que um dos desafios foi relacionado a esse espaço. E nunca teve isso aqui em relação ao Porto Digital. Porque a gente tinha esses atores, essas organizações que nos apoiaram. Então, se não tivéssemos, muito provavelmente aqui seria mais difícil. E talvez não teríamos, né, a atual estrutura que a gente tem. A gente fez encontros também no BB. Então, é muito legal quando as organizações elas estão abertas para isso, sabe? Abertas para o novo, abertas para essa nova geração. Então, eu fico muito feliz e muito grato, realmente, né? Trocando ideia também com a Lari, ver o pessoal do Banco do Brasil disposto, né? Aberto. Venham, isso aqui é o espaço de vocês. Tá aqui, ó, a gente chegou aqui, parceiros, ó. Né? É de vocês também, sabe? Tá no território, para vocês fazerem uso. Então, é de entender como que a gente cria essas pontes realmente, né? Então, eu vejo que esses espaços, manutenções, elas servem realmente para que a gente possa perpetuar esse legado que a gente já iniciou. Então, imagina, a gente não vai estar, né, talvez, para sempre nisso, né? Então, até dentro das organizações, a gente tem uma rotatividade de liderança, para que outras pessoas também possam, né? E a gente precisa manter, tem esses parceiros aqui que você pode contactar, você pode entrar em contato, pedir ajuda e etc. Mas, assim, se não tivéssemos esses parceiros, certamente não estaríamos onde nós estamos hoje. Então, eu entendo que essa pode ser uma das formas, né, de apoio, além de, vamos mandar um brinde, como o pessoal da Lura, vamos
patrocínio, também, né? né? Engaja. Ajuda, Quando a gente tem uma marca de uma grande empresa, Nossa, caraca, vocês só eles falaram de marca boa conseguiram. aqui, né? É. Marca grande. Sim. Por exemplo, quando a gente fez um encontro, né? Foi um evento também de 2 dias, e aí tinha Rappi, tinha Red Bull, tinha umas marcas assim. A galera, caraca, como vocês Eu conseguiram? quero, né? Não, vocês terem ideia, a gente até conseguiu cupom, por exemplo, na Rappi, né? Então, quem participasse do evento ia ter lá o cupom do evento. Mano, muito chique isso, sinceramente. muito Eu bom, achava muito parabéns, isso. Então, eu entendo que essas são as formas, né? Que essas empresas, elas podem estar apoiando. E se tiver uma grande empresa ouvindo, saibam que vocês têm um papel fundamental nessa construção, sabe? Então, talvez vocês não consigam mensurar, mas tem sido ajudado muitas pessoas, né? E aí é um ponto que até as comunidades, eu acredito que é um ponto de trabalho que precisa ser melhor desenvolvido também, que são os indicadores, né? De mostrar, ó, a gente tá fazendo isso aqui, mas não é apenas pontual. Mas a gente tem aqui a ideia de impacto sistêmico, né? Vai além daquele momento de evento, a gente tem a continuidade disso. Seja das mentorias, né? De ter essas pessoas à disposição aqui pra gente poder apoiar e ajudá-las. Então eu vejo que é por essa linha, mais ou menos. Ai, gente, que conversa boa. Eu adorei conversar com vocês. Eu acho que valeu muito vocês compartilharem tanta experiência, né? Tanta coisa boa aqui com o nosso público. E para vocês que nos acompanham, fique ligado aqui no nosso podcast Porto de Ideias, onde conexões viram colaboração e colaboração vira inovação. Até o próximo episódio.